Seja bem-vindo a mais uma meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, domingo, dia 13 de setembro, o Evangelho está em Mateus 18, versículos de 21 a 35. E nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E assim, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Pessoal, nós estamos diante de um dos trechos do Evangelho em que Jesus fala claramente sobre o perdão. Pedro chega diante dele perguntando: qual é o limite do perdão? Até quando, até que número eu preciso perdoar? O amor de Deus, que é sem medida, como diz São Bernardo de Claraval, ele não pode colocar um número. Ele não pode colocar um limite, porque o amor de Deus não tem limite. E nós somos chamados a permitir que o próprio Deus ame em nós, que o próprio Cristo ame em nós. Como diz Jesus lá no Evangelho de São João, capítulo 13. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós somos chamados a ter um amor que é reflexo do amor divino, ou seja, um amor que não coloca número, que não coloca medida, que não coloca limite. Um amor que simplesmente ama o quanto for necessário, pela graça de Deus. Ah, mas a resposta de Jesus é: perdoa até 70 vezes 7. O que significa isso? Santo Agostinho diz: mesmo se ele peca 78 vezes, perdoa-lhe. E se ele pecar 100 vezes ou mais vezes, pecar, perdoa-lhe. Porque se Cristo encontrou 1000 pecadores e mesmo assim a todos perdoou, não deves limitar a misericórdia. Ou seja, Santo Agostinho deixa claro que o número 70 vezes 7 é um número simbólico e ele mesmo explica. 70 é 7 vezes 10. 7 lembra perfeição, plenitude.
10 lembra os 10 mandamentos. 70 vezes 7 não seria 10 vezes 7, seria 11 vezes 7. 11 é uma corrupção do 10. É algo que ultrapassou, que não está na medida. É uma corrupção em relação à fidelidade à vontade de Deus. Uma corrupção em relação à fidelidade aos 10 mandamentos. Ou seja, se o teu irmão pecar, seja quantas vezes for, quantas vezes ele for contra os 10 mandamentos em relação a ti e ele pedir perdão, perdoa. Porque você é chamado a amar como Deus ama, de forma misericordiosa. Não há limites para o perdão. Eu sei que às vezes para a gente é difícil perdoar, sobretudo quando a pessoa fez muito mal para a gente. Mas o primeiro passo para a nossa cura, para a nossa libertação, porque de fato é uma cura. Quem perdoa é uma alma livre, é um coração realmente pobre, livre e feliz, como a gente diz no número. Aquele que tem dificuldade de perdoar é porque em algum grau ainda está aprisionado a uma incapacidade de amar, como nós somos chamados a amar. Eu sei que é assim, mas o primeiro passo da cura é nós assimilarmos essa verdade. Nós somos chamados a amar como Cristo, que nos ama sem medida, que já nos perdoou tantas e tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes, que foi crucificado por amor a nós para nos purificar dos nossos pecados. É essa a nossa medida de referência. É esse amor misericordioso. E é assim que nós somos chamados, pela graça de Deus, a nos amar uns aos outros. É a partir desse perdão. Além disso, como a gente sempre diz, permanentemente estar rezando por aqueles que nós temos dificuldade de perdoar, como uma cura que nós precisamos ter. Nós somos chamados a amar para perdoar nesse ponto, sem medida, com um coração verdadeiramente misericordioso, parecido com o de Jesus. E o Cristo, para ilustrar tudo isso, ele conta essa história do homem que devia muito dinheiro, uma fortuna para o patrão. Ele nunca iria conseguir pagar aquela dívida. Ele suplica ao patrão que lhe perdoe e o patrão perdoa. Logo em seguida, ele chega para um colega que deve muito menos para ele e ele não perdoa. Manda lançar lá o companheiro na prisão. O patrão, claro, quando sabe daquilo, vai chamar a atenção do seu funcionário. Olha, eu perdoei uma dívida muito maior que você tinha comigo. E você não é capaz de perdoar uma dívida muito menor? Pessoal, nós, de certo modo, lançamos sementes de condenação, de tristeza na nossa vida, quando nós semeamos ressentimento, ódio, incapacidade de perdoar. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas lembre, essa graça não é uma graça que nós alcançamos de forma autossuficiente. Muito mais do que nós queremos ter a graça de perdoar alguém que nos fez mal, muito mais Deus quer nos dar a graça de amar como Ele nos ama, de forma misericordiosa. Não é você sozinho que vai conseguir. Realmente você é fraco. Mas como diz São Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte. É eu e você nos abrirmos à graça de Deus para que Ele venha realizar uma cura em nós, para que a gente seja capaz de perdoar assim. Como diz o Pai Nosso, perdoa-nos como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A graça de nos abrirmos para a misericórdia de Deus é estarmos disponíveis para a misericórdia para com o próximo. E uma coisinha importante para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje. No final do Evangelho de hoje, Jesus diz assim: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Eu queria chamar a atenção para essa expressão, de coração. Por que eu digo isso? Porque talvez você que esteja aqui acompanhando essa reflexão, diga assim: não, mas eu já perdoei tal pessoa, já perdoei. O chamado evangélico é perdoar de coração. Ah, mas eu perdoei, eu não estou falando mal daquela pessoa, eu não estou brigando com ela, mas será que
existe na sua alma um movimento de infelicidade, de inquietação, de tristeza, de agitação, quando você está diante daquela pessoa, provavelmente, se existe esse tipo de movimento interior, é porque o perdão ainda não aconteceu, não foi selado de coração. Se abra para a graça de Deus. Perdoar de coração não é só dizer assim, eu não quero mais saber, não vou me preocupar com isso, não quero saber mais daquela pessoa e pronto, passou. Não, é ser realmente curado de uma semente negativa que foi lançada dentro de você. Você é capaz de dar a vida por aquela pessoa que te fez mal? Você é capaz de retribuir o mal com o bem? Não existe mais dentro de você realmente uma semente que retira a paz da sua alma diante daquela pessoa? Não significa necessariamente esquecer o que ela fez, mas ter a capacidade de amá-la apesar de tudo aquilo que ela fez. Será que o seu perdão foi dado de coração? Rezemos e meditemos, que a graça de Deus não nos falte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.